Bom dia, queridas irmãs, bom dia, minhas queridas. Que Deus esteja nos abençoando para mais um estudo da Palavra de Deus. Na lição de domingo passado, da nossa escola bíblica dominical, nós deixamos a história da salvação no período do dilúvio, lembrando que a Palavra de Deus nos ensina desde o início, da criação do primeiro casal, todo o amor, o empenho, o desejo de Deus de sempre dar ao homem e à mulher, a áurea da sua criação, uma nova chance, para que essa áurea da criação, que é o homem e a mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, não se perca definitivamente. E Deus, assim, nós devemos entender, determina sempre um recomeço da história da humanidade desde o princípio. Deus está sempre pronto, devemos reconhecer, a dar ao homem uma nova chance. Lá no início da história, mesmo homem, mulher, serpente, sofrendo as consequências do pecado, porque são inevitáveis, Deus concede uma nova chance. A família cresce, os descendentes chegam, e vimos que da descendência de Sete, Deus escolhe um homem, Noé. E com Noé, Deus estabelece uma aliança. Uma aliança porque vê em Noé graça, vê em Noé obediência, vê que Noé era o homem certo para que o plano de Deus, desta nova chance, pudesse se concretizar. No capítulo 9, verso 11, que é o nosso texto áureo, nós lemos: E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Veja, irmãs, que aqui Deus está fazendo com Noé uma nova aliança. Uma aliança para que da família de Noé nascesse a humanidade, que Deus queria manter perto de si. Mas há uma promessa aqui, que Deus não haveria mais de destruir a terra com dilúvio. Mas não há uma promessa de que Deus não haveria de castigar o ser humano pelo seu próprio pecado, ou, em última análise, que o ser humano não sofreria as consequências do seu próprio pecado pelo juízo de Deus, pela justiça de Deus. O que nós vemos a partir do dilúvio, em que Deus orienta Noé a construir a arca. Noé constrói a arca especificamente com todos os detalhes que Deus ordena, e nós podemos ver isso nos capítulos 6, 7 do livro de Gênesis. No capítulo 8, nós vamos ver como Deus procede aquele momento em que Noé entra na arca e entram os animais que Deus manda que Noé recolhesse para que se perpetuasse, para que sobrevivesse cada espécie após o dilúvio. Então Deus determina ali, quando ordena a Noé todas essas coisas, e quando Noé entra na arca com sua família e os animais que Deus recolheu para a arca, ali se cumpre a determinação de Deus, mas não apenas para a destruição daquela geração pecaminosa, mas principalmente, irmãs, e é aí que nós encontramos o amor, a misericórdia, o desejo de Deus para uma nova chance. Principalmente, Deus determina
um novo começo para a humanidade a partir de Noé, de sua família, o escolhido de Deus para a missão de construir a arca, e com esta missão realizada, Deus fecha as portas da arca. Infelizmente, aquela geração perversa que não queria, não se arrependia, que não entendia o plano de Deus para um novo começo, para um recomeçar, agora não mais cometendo abominações contra Deus, mas se voltando para Deus. Uma vez que essa geração não se arrepende, Deus cumpre o seu plano, não simplesmente para destruir o homem, a humanidade que ele criara, mas para que a humanidade tenha a chance de um novo recomeço. Noé é escolhido por Deus, Noé cumpre a missão de construir a arca, Noé obedece à ordem de Deus de entrar na arca somente com a sua família e os animais recolhidos por Deus, um casal de cada espécie. Tudo isso para a autopreservação do homem, da humanidade e das espécies de animais. É sempre, irmãs, tempo de recomeçar. As determinações de Deus não existem para a destruição, mas para uma nova chance. Mesmo as consequências do pecado, se vistas como consequências, como justiça de Deus, se servem para nos ensinar alguma coisa, para nos fazer mudar pelo arrependimento, é sempre a determinação de Deus em nos perdoar, nos acolher, nos dar uma nova chance, para que nós possamos desfrutar de um novo tempo, para recomeçar. É isso que Deus queria com o dilúvio. Não a destruição, mas a determinação de um novo começo. E a disseminação do pecado, a construção da arca, quando se recolhem os animais e ali se colocam, Deus cumpre o seu plano, manda o dilúvio, capítulo 6, verso 17, que diz: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas dentro da arca está a promessa de Deus de uma nova chance, de um recomeço. Nessa vida, queridas irmãs, nós podemos passando, nessa vida, queridas irmãs, nós podemos estar passando por verdadeiros dilúvios, tempestades, fruto do nosso pecado ou consequências das contingências da vida. Sempre repetir para as irmãs que nem todo sofrimento que o servo de Deus passa é consequência do pecado. Pode ser uma contingência da vida. Mas o pecado sempre, incondicionalmente, traz sofrimento. Isso é uma verdade bíblica, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo, a humanidade tem a chance de um recomeço, de uma nova chance, de se reencontrar com Deus. Mas o pecado traz destruição e morte. Então, fora da arca, o dilúvio. Dentro da arca, a esperança. Fora da presença de Deus, o pecado e o dilúvio. Dentro da arca, que é a presença de Deus, a esperança, o conforto, o consolo, o livramento, a provisão, porque dentro da arca não faltou alimento. Sim, irmãs. Onde nós queremos estar na hora da tempestade? Nos debatendo nas águas turvas e violentas ou dentro da arca, contando com a provisão de Deus? É uma pergunta que nos faz a palavra de Deus todos os dias, porque a escolha é sempre nossa. A determinação é de Deus, mas a escolha é sempre nossa. A humanidade pecadora
com a disseminação do pecado, escolheu ficar fora da arca. E Deus encontrou em Noé e sua família a chance de um recomeço. E assim, fecha-se a porta da arca, com a família de Noé e os animais em suas espécies para que fossem preservadas. E Noé também, pasmem, queridas, passa por uma quarentena. A quarentena de Noé durante o dilúvio está registrada no livro de Gênesis, capítulo 7, versos de 6 a 24. Ali diz, capítulo 24, e prevaleceram as águas sobre... Versículo 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 40 dias e 40 noites, diz o texto. Choveu torrencialmente. Da arca, numa janelinha, Noé podia ver, depois de 40 dias e 40 noites, a terra inundada completamente. Mas no princípio desse período de 40 dias, irmãs, Noé e a sua família pôde, de dentro da arca, eles puderam ouvir muito desespero, muita dor, muito clamor, mas não ouviram arrependimento. Não ouviram um clamor a Deus com um pedido de perdão. Eles ouviram apenas o pedido de socorro. Ao final de 40 dias, nada se ouvia. Silêncio mortal. A certeza de que aqueles que ficaram fora da arca, por não terem se arrependido e aceito o convite, porque sim, Deus mandou que Noé convidasse, propagasse, proclamasse o plano de Deus e que havia salvação, mas a humanidade continuava dura de coração. Então, hoje nós estamos vivenciando momentos de grandes dificuldades. Nós estamos literalmente, lógico, numa quarentena sanitária. Já estamos em estado assim emocional debilitado. Nossas condições financeiras já estão lá no fundinho. Alguns ainda no fundo de suas economias, outros já com a economia completamente furada. Nossos relacionamentos nessa quarentena já estão sofrendo o excesso de convívio. Nossos filhos estão sem estudar, perdendo conhecimento, formação pedagógica. Nossos jovens estão aí sem perspectiva. Se vão entrar na faculdade, se vão continuar, se vão conseguir trabalho que já era difícil antes. Tudo isso numa quarentena que nunca pensaríamos viver no século XXI. No século XX, no ano de 2021. 2020 já se foi. Mas nós estamos enfrentando tudo isso. São 40 dias e 40 noites em que Noé ficou ali à mercê de uma chuva torrencial. Depois, no final, era só chuva, porque a humanidade pecadora não busca a Deus todo o tempo. A humanidade pecadora até grita por socorro, mas não busca verdadeiramente a Deus. Mas nós que estamos dentro da arca, mesmo enfrentando essa quarentena sanitária, essas dificuldades todas que eu relacionei aqui, nós contamos com a provisão de Deus. Dentro da arca não teve goteira. Dentro da arca não faltou alimento. Dentro da arca não faltou provisão, consolo de Deus. Os que estavam dentro da arca perceberam a presença de Deus, o auxílio de Deus constantemente. No final de 40 dias, as irmãs conhecem a história. Parou-se a chuva, Noé mandou um pássaro, uma ave, ela voltou com o bico vazio, significando que não encontrou uma folhinha para recolher.
Depois ele fez outras experiências, mandou outras que não voltaram, e enfim mandou uma que voltou com uma folha, e depois mandou outras que não voltaram, significando que as aves encontraram terra seca. E aí Deus ordenou a Noé que abrisse a arca por dentro, Deus permitiu que a arca fosse aberta, e assim Noé sai daquela quarentena que foi o dilúvio, não só de 40 dias, mas de 150 dias, enquanto as águas dominavam a terra. E agora ele sai entendendo que a soberania de Deus, irmãs, consiste em criar e destruir, em dar e tomar. Não cabe a nós, criaturas, questionarmos a vontade do Criador. Cabe entender, reconhecer que no amor que Deus tem por cada um de nós, na misericórdia que Deus tem pela humanidade, apesar de nós, na graça poderosa e salvadora do nosso Deus, através de Cristo Jesus, está sempre prevalecendo, junto com a justiça de Deus, logicamente, em favor do homem. O nosso Deus não pode ser questionado na sua vontade quando ele leva, quando ele toma, quando ele não dá. Porque sempre existe um plano maior do nosso Deus para a nossa vida, para a vida do homem, para a vida da mulher. E Noé entendeu isso e cumpriu a sua missão. Noé sai da arca, encontra a terra seca e faz um culto a Deus com a sua família. Diz capítulo 8, verso 20 do livro de Gênesis: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu em holocausto sobre o altar. Ele tomou os animais que poderia tomar e que não fariam falta na procriação. Entendam isso, que não haviam ali na arca só os animais, o casalzinho, que serviriam para a procriação. Haviam animais também para o seu sustento, para o sustento da sua família. Foram desses animais que Noé tomou, ou seja, dos animais que Deus aceitaria de bom grado. E ele tomou do melhor, como foi a oferta de Abel. E Noé agradece ao Senhor. Noé agradece ao Senhor pelo livramento. Ele constrói um altar, ele prepara um culto, ele faz de modo especial com aves e animais puros e oferece a Deus. E é um culto de gratidão. Gratidão, irmãs, porque ele havia passado aquela tormenta numa nice, como dizem aí por aí, numa boa? Não, irmãs. A família sofreu, a família teve dificuldades, a família ficou trancada num lugar por 150 dias. O alimento estava ali, a provisão estava ali, mas sim, havia sofrimento, havia provação. Havia a tristeza de pessoas conhecidas que ficaram para trás. Nós tivemos agora essa chance de passar por esse período em que não estamos convivendo com a nossa família, deixamos de ver os nossos familiares. Isso nos faz sofrer. E, infelizmente, estamos vendo pessoas que amamos, famílias que amamos, terem perdas de seus parentes. Eles estão sofrendo muito e nós nos solidarizamos e sofremos com eles. Mas nós estamos vendo pessoas aqui mesmo no nosso grupo da MCM que, passando por extremas provações como estão passando, se levantam para agradecer a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Quantas vezes eu ouvi essa expressão sendo escrita ou em áudio aqui no nosso grupo de MCM, de pessoas que perderam entes queridos, não por não estarem sofrendo, mas por entenderem que precisam adorar, agradecer, cultuar a Deus em toda a circunstância. Essa foi a atitude de Noé.
Essa tem sido a atitude que eu tenho visto na vida de muitas irmãs queridas aqui da nossa classe. E tem sido também a atitude do povo de Deus. E nós devemos nos manter firmes na intenção de agradecer a Deus. Em tudo, dai graça. Em tudo devemos agradecer, porque em tudo há um plano, uma determinação de Deus. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu serviço. Queridas, e assim, depois de cultuar a Deus, Deus recebe aquele culto feito por Noé, Deus estabelece e confirma a aliança que ele tinha feito já com Noé, através de um lindo sinal. Diz o texto: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Sim, estamos falando do belo arco-íris. Esse símbolo que eu tenho certeza que quando você olha para o céu depois de uma torrencial tempestade e ele aparece entre nuvens, te dá esperança, te dá alegria, te dá vontade de louvar a Deus, não é verdade? Noé, ele recebeu do Senhor, através desta aliança, algumas bênçãos, ordens, promessas. A bênção para Noé e sua família se repetia como a mesma bênção para o primeiro casal. Frutificar, multiplicar, povoar, desfrutar a terra. Agora se dependia de Noé e seus filhos e suas noras, agora a humanidade, para que ela pudesse crescer, multiplicar e encher a terra. Então a mesma ordem foi dada para Noé, como bênção de Deus, para Noé e seus filhos. Mas junto com a bênção também veio uma ordem. Essa ordem consistia em que o homem poderia continuar a desfrutar dos elementos da natureza, para o seu sustento, para o seu alimento, mas que tivesse respeito pela vida. E é no verso 6 do capítulo 9 que a gente vê a referência à questão do sangue. Consumir o sangue do animal se tornava algo abominável perante Deus, e isso não é uma questão de idólatra, não pode consumir sangue como se fosse um mandamento. Isso é uma questão, na verdade, didática. Deus estava querendo ensinar que o homem tinha que usar da natureza com respeito. E como sangue significava a vida, esse elemento tinha que ser respeitado. O animal para consumo tinha que ser morto com respeito, com cuidado. O sangue, então, não deveria ser consumido. E isso tudo tinha uma função didática de ensinar o homem a valorizar a vida. Porque o que o homem estava fazendo era pecado contra Deus. Ele pecava contra Deus sendo violento com o seu semelhante, matando o seu semelhante. Infelizmente, não é o que estamos vendo nos dias de hoje. A vida sendo desvalorizada em todos os sentidos, violência, abortos, crimes, infanticídios, feminicídios, tudo mostrando que o ser humano não aprendeu com a nova chance. Havia também a promessa. A terra não seria destruída com água, mas seria destruída um dia, não com água. Essa foi uma promessa que o arco-íris trazia como símbolo. E assim tem sido e assim será. E a aliança que foi feita com Noé se estende a toda a humanidade. Toda a humanidade é alcançada por esta aliança. Tanto as bênçãos quanto a ordem. Tanto as promessas quanto a obediência que é requisitada por Deus para com o ser humano. Assim, a comunidade humana, a família, cresceu a partir dos filhos de Noé. E assim a terra começou a ser repovoada. Porque o pecado jaz à porta, irmãs. Noé fez tudo certo.
mas em dado momento ele relaxou. Sabe quando você dá aquela relaxada, pisa na bola? Quem não? Atira a primeira pedra, ai, ai, ai. Quem nunca? Noé, numa de relaxar, plantou vinha. Não foi logo, gente, de cara. Ele saiu da arca, fez o culto e foi beber. Não foi. Ele teve que plantar a vinha, cultivar a terra, plantar a vinha deu fruto, daí ele tirou e fez o vinho. O problema não foi que ele plantou a vinha, o problema não foi que ele cultivou a vinha, o problema não foi que ele fez o vinho, porque o vinho era o fruto da uva, o suco que era usado na dieta alimentar dos antigos. Nada disso é problema. O problema é o excesso. Ele se embriagou, ele se deixou levar, ele pisou na bola mesmo. O pecado está ali, jaz à porta, esperando para uma frecha da porta abrir e, puf, ele entra. Por isso, a palavra de Deus diz que a gente deve vigiar, porque o diabo está ao derredor. Vigiar significa que eu não devo fazer aquilo que eu sei para o qual eu não tenho controle. Eu não devo pegar uma arma de fogo com uma bala e colocar na minha cabeça e puxar o gatilho, porque eu não tenho controle. Eu não devo fazer uso de bebida alcoólica se eu não tenho controle. Eu não devo querer experimentar as coisas da vida para a qual eu posso perder o controle. Eu não posso querer fazer só um pouquinho de desonestidade no meu trabalho, porque isso pode fugir ao meu controle. E para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas tem arrependimento e perdão. Aqui Noé diz, versículo 21, capítulo 9, bebeu do vinho, embriagou-se e aí deixou-se levar pela embriaguez e ficou nu dentro da sua tenda. A embriaguez levou Noé à desonra. Ele se portou como um qualquer. Ele fez um papelão. E aqui nós vemos que quando nós, pais, cometemos atitudes assim, impensadas, reflete na vida dos nossos filhos. Quando nos deixamos levar pelos nossos desejos, pelos pecados, isso não vai fazer mal a ninguém. Nós prejudicamos a nós mesmos, muitas vezes trazendo desonra a nós mesmos, e também essa desonra alcança os nossos filhos, a nossa descendência. E nós sabemos o que aconteceu. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã foi o primeiro que chegou à tenda, viu o pai naquele estado. Vendo o pai ali, ele deve ter achado muito engraçado, riu, zombou, não do pai, mas na costa do pai. Foi ao encontro dos irmãos e disse, nosso pai bebeu, está passando mico. Está pagando vexame, está nu na sua tenda. Os outros filhos ficaram com certeza perplexos, porque talvez nunca tivessem visto Noé dar uma escorregada, mas, irmãs, somos seres humanos. Aquele que não tiver pecado é mentiroso. Aquele que disser que não peca, diz a Bíblia, é mentiroso. Então, os outros filhos, Sem e Jafé, pegaram um pano e de costas se aproximaram e cobriram a nudez do pai. Cã não teve a ideia de honrar o pai. Cã não pensou que ele poderia ter feito algo, pegar uma manta do lado, cobrir o pai na sua vergonha, não fazer chacota do pai. Ele desonrou o pai. O pai cometeu um erro e abriu a porta para que seu filho também cometesse. O pecado jaz à porta. Quando nós cometemos erros, nós abrimos a porta para que o pecado entre no seio da nossa família e os nossos filhos são levados a fazer a mesma coisa. Mas e o papai? E a mamãe? E as consequências recaíram sim a vergonha sobre a vida de Noé. Mas Noé, sabendo que o filho havia tido aquela atitude, diz o texto, amaldiçoou. Já explicamos sobre isso na lição passada. Amaldiçoou, no sentido de que tirou a sua bênção, se desgostou.
daquele filho. E as consequências foram graves sobre a vida de Cã. Ele já era uma pessoa de índole má, provavelmente. E a sua descendência sofreu o afastamento de Deus. Quando ele desonra o pai, ele também desonra a Deus. Porque a palavra de Deus, nos 10 mandamentos, nos manda: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue teus dias na terra. A honra ao pai e à mãe, que é a obediência que nós queremos dos nossos filhos, é uma ordem divina. Para que prolongue os dias na terra, é porque uma atitude honrosa para com os pais alcança a nossa descendência. Nós não vamos viver para sempre, não vamos virar semente porque tratamos bem nossos pais. Mas a nossa descendência verá o nosso zelo, o nosso amor, o nosso cuidado, e nós receberemos a bênção, porque eles vão fazer conosco aquilo que nos viram fazer com amor pelos nossos pais. E a desonra de Cã recaiu sobre a sua descendência. E Cã se afastou de Deus, a sua descendência se afastou de Deus, infelizmente abrindo porta para que essa geração pós-dilúvio também se deixasse afastar de Deus. Aqui nós temos no capítulo 10 a genealogia, né, de Noé. De Sem, nós temos os povos bíblicos que surgiram, que são relatados no Velho Testamento, no Novo Testamento, que surgiram a partir de Sem. E destacamos aqui os hebreus. Tem os caldeus, os assírios, os alemitas, os sírios. As irmãs podem lembrar que a história bíblica sempre está trazendo referência a essas nações. Acã, que é o filho que desonrou o pai, teve a sua descendência amaldiçoada, temos os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus. Lembra que Canaã foi a terra que Deus prometeu a Abraão, veremos nas próximas lições? Canaã foi a terra que Deus prometeu à descendência de Abraão. Por quê? Porque Cã, da sua descendência, saíram pessoas malvadas, usurpadoras, pessoas violentas. E nós vamos ver isso nas próximas lições. De Jafé nasceram os gregos, os trácios, os citas, os frígios, os persas. Então são povos que surgiram na história antiga, e muitos prevalecem até hoje, que surgiram da geração de Noé. Capítulo 10 nos mostram a geração dos filhos de Noé depois do dilúvio. E nós encontramos, então, um fato bíblico no capítulo 11, que é o fato que mostra que agora parte da humanidade, e aqui são cananeus, são filhos de descendência de Cã. Na cidade de Babel, nós encontramos um dos descendentes de Cã, que na verdade era descendente de Canaã. E esse homem, liderando com grande força, com grande talento, com grande... eles tinham grande poderio, resolveram construir aquela torre, chamada Torre de Babel, porque foi construída na cidade de Babel. A cidade de Babel está localizada onde depois, lá no tempo dos reis de Israel, dos reis de Judá, estava a Babilônia, as terras da Babilônia, da Mesopotâmia. E aqui nós temos a Torre de Babel sendo construída, capítulo 11, verso 9. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. A Torre de Babel foi construída por um dos líderes da descendência de Cã. E esse homem percebeu que precisava manter o poderio, as pessoas ao redor. E pelo contexto bíblico, as pessoas falavam, mesmo morando em povoados distintos, a mesma língua. Então ele poderia concentrar essas pessoas e ele queria exercer poder sobre essas pessoas. E
nós percebemos pelo relato bíblico, apesar de ser um relato muito curto, que esse grupo, que este líder da descendência de Cã queria dominar, ele ia se espalhando, porque eles iam dominando terras, dominando outras terras, e é aqui que ouve-se pela primeira vez o termo Nínive, que é a capital da Assíria. Se é a capital da Assíria, nos tempos de Jonas, por exemplo, é porque a Assíria não era uma terra dos descendentes de Cã, e sim dos descendentes de Sem. Sem é o filho mais velho de Noé. De Sem nasceram os hebreus. E até hoje você escuta falar semita para a nação judaica, que se refere a serem oriundos de Sem. Então nós encontramos aqui um descendente de Cã, que invade a terra dos descendentes de Sem, que é a Síria, e ali constrói uma cidade fortificada, que se chama Nínive, e se espalha o seu poderio. E qual é a ideia desse grupo de pessoas, de sociedade, que quer manter poder sobre outras comunidades? Construir uma torre. Não para glorificar a Deus, não uma torre em honra a Deus, mas uma torre para alcançar a Deus. E quando alcançasse a Deus, o intuito era desafiar a Deus. O intuito era manter o povo junto, enquanto a ordem do nosso Deus era para que o povo se espalhasse sobre a terra. Então, o intuito desse grande líder e dessa grande sociedade que queria dominar a terra conhecida da época era se tornar nomes memoráveis, realizar algo que tivesse um significado permanente para que pudesse exercer um domínio. E a ideia era não deixar que as pessoas se dispersassem sobre a terra, contrariando a vontade de Deus, para que mantivesse ali, então, domínio. Aí, havia já o paganismo, os cultos a deuses criados pelos homens. Então, toda a ideia aqui da Torre de Babel era a ideia do domínio de homens que se sentiam poderosos sobre a sociedade conhecida da época. E tudo isso contrariava a vontade de Deus. E o que fez Deus? Confundiu as línguas. Se eles não falavam a mesma língua, não se entendiam, a obra foi abandonada e os planos foram abandonados. E aí Deus prevalece no seu plano de que as pessoas se espalhassem pela terra e povoassem diversas regiões. Essa passagem, irmãs, essa passagem bíblica nos faz pensar que mesmo Noé, tendo obedecido a Deus, da sua descendência surgiram homens e mulheres que se tornaram rebeldes e queriam que o plano de Deus para a humanidade não se cumprisse. E trabalharam para isso. Mas Deus está olhando para cada uma de nós como olhou para Noé e quer nos ver como viu Noé, com olhos de graça. Deus viu graça e escolheu Noé. E Noé, apesar do pecado que cometeu, sim, e as consequências vieram sobre a descendência do seu filho Cã, pessoas que se afastaram de Deus. Mas da descendência de Sem se manteve ali a origem do povo de Deus, que nós vamos ver na próxima lição. E nós aprendemos então na lição de hoje que em qualquer circunstância, a exemplo de Noé e sua família, devemos adorar a Deus em todo o tempo. Adorar a Deus com um sentimento de gratidão e dependência, porque Deus é soberano. Nós aprendemos que o servo obedece incondicionalmente. Noé obedeceu a Deus em tudo. Ele resvalou com o pecado, ali naquele ato da sua embriaguez. Mas com certeza pediu perdão a Deus e manteve-se fiel. Seus outros filhos se mantiveram fiéis. O servo obedece incondicionalmente. No meio da tormenta, da tempestade, da dificuldade, o servo fiel, ele não se rebela contra Deus. E ele, por obedecer incondicionalmente, recebe de Deus graça. Porque por meio da graça,
Deus faz tudo novo de novo. Por meio da graça, Deus aceita o nosso arrependimento e nos perdoa. Por meio da graça, Deus cumpre a sua misericórdia de nos conceder a salvação. Por meio da graça, Deus sempre nos dá uma nova chance. Por isso, irmãs, lembrando do que diz o salmista no versículo 6 do Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se nós continuarmos nessa jornada, mesmo em meio a tanta dificuldade que estamos enfrentando, chorando sim, porque não nos é proibido chorar, mas contando com alegria, contando com a graça de Deus, nós vamos ter bênçãos, vamos trazer molhos, vamos trazer resultados, vamos ser abençoados por Deus. Porque a adoração verdadeira produz gozo, calma. A obediência atrai as bênçãos de Deus. E se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos suportar as dores que estamos suportando e que vamos ainda suportar nesta vida. Que Deus nos abençoe, irmãs, para que possamos continuar andando, chorando sim, mas voltando com alegria, trazendo nas mãos as bênçãos de Deus, através da adoração, da obediência e da dependência da graça de Deus. Um beijo, queridas, que Deus nos abençoe e até o próximo domingo. Amém.